Muito boa noite a todos. Como vão, pessoal? Tudo bem? Vamos dando um olá, vão me dizendo se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se a transmissão está boa. Boa noite, Vete Arraial do Cabo. Boa noite, Patrícia, Fernanda, Ana Miller. Boa noite. Boa noite, Júlia, Debinha. Pessoal sempre batendo ponto aqui, né? Tudo bem, pessoal? Tatiana, Consupri, pessoal todo aí. Bom, pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Como sempre, antes de mais nada, sempre lembrando que nosso programa é único e exclusivamente destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Sejam bem-vindos então a mais um programa Clinicando e Raciocinando, onde a gente vai procurar discutir temas que estimulem muito mais e mais o nosso raciocínio clínico, ajudando a todos nós a salvar cada vez mais e mais pacientes, cães e gatos. Eu sou o professor Paulo Filian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa fazemos parte da equipe da RCV Experts e o nosso tema de hoje é a cetoacidose diabética. É um tema muito importante, muito relevante dentro da endocrinologia, dentro da rotina clínica veterinária, né? Constitui-se uma urgência, muitas vezes uma emergência, e é importante a gente saber identificar e saber tratar de forma apropriada a cetoacidose diabética. Perfeito, pessoal? Lembrando a todos vocês, a todas vocês, que se tiverem dúvidas vão deixando aqui para mim, que na medida do possível eu vou respondendo durante a live, se não der tempo no final eu procuro responder o máximo de perguntas possível, e as que não dão tempo eu ainda respondo para vocês no nosso direct no Instagram, ou então posteriormente no YouTube. Tá joia, pessoal? Vamos em frente então, vamos conversar sobre cetoacidose diabética? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente é importante a gente procurar entender qual paciente normalmente que vai apresentar cetoacidose diabética. É obrigatório que esse paciente já tenha um diagnóstico de diabetes mellitus confirmado para que ele apresente um quadro de cetoacidose diabética? A maioria, pessoal, dos pacientes que a gente atende com cetoacidose diabética, eu vou te dizer que sim. Na maioria das vezes já é um paciente que foi diagnosticado com diabetes mellitus, vem sendo tratado para diabetes e, normalmente, por um tratamento inapropriado, e aí entram múltiplos fatores que dizem respeito tanto ao tutor como à conduta do médico do médico veterinário, que muita coisa pode dar errado no tratamento do paciente com diabetes mellitus, e acreditem, muita coisa dá errado, com muitos esforços nossos, mesmo assim muita coisa pode dar errado, tá? Então pode haver um tratamento inapropriado e o paciente então, por um controle glicêmico inapropriado, ele evolui para um quadro de cetoacidose diabética, ou durante o tratamento de diabetes mellitus, ele desenvolveu algum distúrbio antagonista da ação da insulina. Então, aqueles distúrbios sistêmicos, como por exemplo uma cadela no diestro, o desenvolvimento de piometra, o desenvolvimento de hiperadrenocorticismo, infecções como cistite, como pneumonia, todos esses distúrbios antagonizam a ação da insulina e podem precipitar um evento de cetoacidose diabética. Então essas são as duas condições principais num paciente pré-diagnosticado com diabetes mellitus. Um tratamento que está inapropriado, como eu disse, por múltiplas razões isso pode estar acontecendo, tá joia? Ou ele desenvolveu algum distúrbio antagonista da insulina e por isso ele acabou evoluindo para cetoacidose diabética. Mas, contudo, todavia, entretanto, como eu falei anteriormente, não é obrigatório que ele já tenha uma diabetes mellitus diagnosticada. Vez ou outra, a gente atende um paciente com quadro de cetoacidose diabética que não tem um diagnóstico prévio e não vem sendo tratado para diabetes mellitus. Isto é possível? Isto é possível. Alguns pacientes podem abrir os sintomas e evoluir muito rapidamente para um quadro de cetoacidose diabética. Às vezes é um tutor mais relapso, mais distraído, às vezes mais negligente, que não levou o animal antes e acabou levando o animal já em quadro de cetoacidose diabética. Então, resumindo, pessoal, a maioria dos animais que a gente vai atender
com cetoacidose diabética já são pacientes diabéticos diagnosticados, que por motivos diversos, que dizem respeito ao tratamento ou distúrbios antagônicos, acabam evoluindo para a cetoacidose diabética. Mas, eventualmente, a gente atende um quadro já abrindo com cetoacidose diabética, né? Aquela urgência, e esse, evidentemente, o diagnóstico pode ser um pouco mais dificultoso, mas nada, assim, nenhuma tecnologia de foguete, nada que seja um absurdo para diagnosticar. Tá joia, pessoal? Primeira pergunta, então, vamos lá. Augusto, não sei se eu vi direito, mas cistite pode evoluir... Não, Augusto, parapneumonia não. Eu dei 2 exemplos de infecções que podem contribuir para o desenvolvimento de uma cetoacidose diabética. Vocês vão entender quando eu falar agora de fisiopatologia, por que essas infecções podem contribuir para o desenvolvimento de cetoacidose diabética. Na verdade, de forma geral, porque elas antagonizam a ação da insulina e dessa maneira contribuem então para um regime insulínico inapropriado, consequentemente o desenvolvimento da cetoacidose. Bueno Fefe me falou que está travando. Confirmem para mim, pessoal, se voltou, se a transmissão está boa, se vocês estão me ouvindo em alto e bom som e me vendo apropriadamente, por gentileza. Tá joia, pessoal? Perfeitamente, então, em relação ao paciente que a gente espera encontrar, eu acho importante a gente fazer essa introdução, tá joia? E entender que não é obrigatório, tá? Que ocorra, então, um diagnóstico prévio de diabetes para que a gente tenha um paciente com cetoacidose diabética. Muito bem, então pessoal, já avisando que não está travando, muito obrigado, seguimos em frente então. Uma das partes mais importantes da cetoacidose diabética é a gente ter uma noção apropriada da fisiopatologia da cetoacidose. Por que de fato ela ocorre? Quais são os eventos que podem precipitá-la e como que isso se processa no organismo? Então pessoal, é um paciente diabético, então por conceito no cão, a gente tem um paciente hipoinsulinêmico, perfeito? Então é um paciente que não produz insulina de forma apropriada, na imensa maioria dos casos de diabetes em cães. Muitas vezes o paciente tem concentrações apropriadas de insulina porque está sendo tratado para diabetes mellitus, mas mesmo assim acaba desenvolvendo porque essa concentração relativa acaba não sendo apropriada, pelos fatores que a gente citou anteriormente, por exemplo, um distúrbio antagônico de insulina. Perfeito, pessoal? Nesse contexto, então, com a deficiência de insulina, tá? A gente vai ter o quadro de hiperglicemia e especialmente falando de cetoacidose diabética, é muito comum que a gente tenha de forma concomitante o aumento de hormônios hiperglicemiantes, como por exemplo o glucagon, o cortisol e o hormônio de crescimento, por fatores diversos, como por exemplo um processo de infecção, entre outros, que podem levar ao aumento desses hormônios de hiperglicemiantes. Então percebam, a gente tem pouca insulina e excesso de hormônios hiperglicemiantes. O resultado disso, evidentemente, é uma hiperglicemia muito acentuada no meu paciente, tá? E isso vai se agravando ainda mais porque o organismo, não conseguindo utilizar a glicose, acaba utilizando de subterfúgios para produzir mais glicose. Então ele começa a fazer glicogenólise e gliconeogênese, ou seja, glicogenólise é a quebra do glicogênio em glicose. A gliconeogênese é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Tá joia? Então isso aumenta ainda mais a glicemia neste organismo. Então, normalmente, a deficiência de insulina estimula a glicogenólise, enquanto o aumento dos hormônios hiperglicemiantes acaba estimulando a gliconeogênese. O denominador final disso tudo é uma hiperglicemia extremamente acentuada. E o que o organismo vai fazer? Ele não consegue mobilizar essa glicose para dentro da célula para poder utilizá-la. Ele começa a fazer o que então? Este é o ponto fundamental, pessoal. Ele começa a fazer lipólise, tá? Então guardem isso. Você tem então um quadro de deficiência insulínica ou resistência periférica à insulina, aumento de hormônios hiperglicemiantes, então glicogenólise, gliconeogênese, muita glicose no sangue, mas você não consegue utilizar essa glicose na célula. O organismo começa a quebrar gordura para ter energia. Tá? Então ele faz o que? Lipólise. Ele quebra triglicerídeos em tecidos periféricos.
Não sei se vocês se lembram disso, mas o triglicerídeo é uma molécula de álcool com alguns ácidos graxos, 3 ácidos graxos ligados a ela. Então ele quebra essa molécula, liberando o glicerol, liberando o álcool e liberando estes ácidos graxos. Esses ácidos graxos, que fazem parte do triglicerídeo, vão então ser mobilizados para o hepatócito, onde vão sofrer um processo de oxidação. E é este processo de oxidação dos ácidos graxos que origina os tão famosos corpos cetônicos. Quais são os corpos cetônicos? O ácido acetoacético, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona. Tá? Os processos bioquímicos que geram eles dentro da célula, dentro do hepatócito, não são muito importantes para nós aqui. Tá? Existe uma complexa bioquímica de cetogênese, de geração destes corpos cetônicos, mas o que vocês têm que entender, o que nós temos que entender, é que no processo de quebra de gordura, de busca de outra fonte de energia, porque a glicose não pode ser mobilizada, ocorre a cetogênese, ocorre a produção desses tais corpos cetônicos. Estes corpos cetônicos na circulação vão se dissociar e produzir íon H+, ele é um ácido, tá? Produzir um íon H+, o sistema tampão vai neutralizar. Só que existe um momento em que isso é tão intenso que o sistema tampão não consegue mais neutralizar esses íons de hidrogênio, acabando por ocasionar, então, a acidose metabólica. Então, a acidose metabólica é uma consequência da produção dos corpos cetônicos no processo de oxidação de gorduras. Perfeito, pessoal? De ácidos graxos, que vem do triglicerídeo. Vamos lá, segunda pergunta, Medvete Cassiana. Você disse que cadelas em diestro ficam mais refratárias à insulina. Perfeitamente. Isso pode acontecer em cadelas sem diabetes mellitus e aumentar a glicemia para 150 nessa fase? Essa pergunta é muito interessante, Cassiana. Muito bacana mesmo, tá? E a resposta para você é sim. Mas, contudo, todavia, entretanto, cadelas que fazem hiperglicemia de diestro, elas podem não ter ainda diabetes mellitus, mas provavelmente elas vão acabar desenvolvendo em algum momento da vida, porque elas não devem ter um pâncreas, que eu costumo brincar, de muito bento. Elas devem ter já uma massa pancreática funcional diminuída. E por isso, ao ser exposta ao diestro, aos hormônios antagônicos, progesterona, hormônio do crescimento, elas acabam não dando conta do recado. Tá? Então perceba que elas podem ainda não ser clinicamente diabetes mellitus, mas tem que ficar de olho nessa cadela, porque é bem provável que em algum momento da vida ela vai desenvolver o diabetes mellitus dependente de insulina. Tudo bem, Cassiana? Ficou claro isso? Carla Maria, a progesterona faz com que a cadeia fique refratária à insulina. A progesterona estimula também a liberação de GH, que são hormônios antagônicos da insulina, hormônios hiperglicemiantes. Tá joia? Carla, por isso a cadela em diestro, por estar em influência da progesterona, fica refratária. Exatamente, a cadela, lembrando, diferente de outras fêmeas de mamífero que quebram o corpo lúteo e não produzem progesterona, a cadela continua produzindo progesterona por 2 meses depois da ovulação, do pico de LH. Por isso que ela tem tanta piometra, por causa desse estímulo progesterônico. Vamos ver se tem mais pergunta. Maravilha, você me deu uma luz importantíssima. Que bom, Cassiano, é bom quando a gente consegue poder esclarecer assim uma dúvida dessa maneira. Então, pessoal, o primeiro evento importante que a gente já guardou aqui é a acidose metabólica proveniente, então, justamente destes corpos cetônicos. Bom, mas não é a única consequência. Estes corpos cetônicos e a glicose excessiva são filtrados, melhor dizendo, livremente no glomérulo. E lá nos túbulos renais acabam causando uma diurese osmótica. Então, uma segunda consequência dessa dessa cetonemia é a cetonúria e junto com a glicosúria, ocasionando uma grave diurese osmótica. E nessa diurese osmótica é perdido uma grande quantidade de água, mas é perdido também uma grande quantidade de eletrólitos, como por exemplo o sódio,
o potássio e o magnésio. Então vamos guardar isso, porque é bem provável que o nosso paciente diabético esteja hipocalêmico. E essa perda de eletrólitos na urina é um dos fatores contribuintes para isso. Mas existe mais coisa e a gente vai falar disso daqui a pouco. Como ele perde muito fluido na urina, uma das consequências é a hipovolemia e a desidratação, podendo ocorrer azotemia pré-renal e, se o quadro persistir, hipoperfusão, podendo levar inclusive a um quadro de insuficiência renal aguda. Então, perda de líquido excessivamente na urina, junto com eletrólitos como sódio e potássio. Consequência, hipovolemia e desidratação. Bacana, pessoal? Vamos lá. Robson Santana, por que ocorre a desidratação? Então, Robson, esse que eu acabei de falar é um dos motivos, a perda de água pela urina. Mas no paciente diabético com cetoacidose não é o único. Esse paciente vomita e por isso também já está letárgico, gravemente prostrado e para de ingerir água. Por isso que ocorre, por essa confluência de fatores, que acaba ocorrendo o processo de desidratação. Bacana? Vamos para mais perguntas. Parece que deu uma travada, voltei. Ana Paula Gomes. Diarreia é comum na cetoacidose? Atendi um gato que sempre descompensava, apresentava diarreia. Pode acontecer a diarreia, não é extremamente comum, o vômito é mais comum, tá? A diarreia eventualmente pode acontecer, mas não é o mais comum, tá bom? Em gatos, eles podem apresentar ventroflexão cervical devido à hipocalemia, vindo do Vinigaldinovet. Sim, é uma das características clássicas da hipocalemia em felino, é justamente a ventroflexão de pescoço. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de hipocalemia na diabetes e a gente discute um pouco mais sobre essa questão do cão e essa questão do gato hipocalêmico. Tá joia, pessoal? Bruxinha 52. Animais diabéticos fazem muita cistite por causa da glicosúria? Sim, a glicose é comida de bactéria. E você tem um prato cheio, então, para o desenvolvimento de infecções do trato urinário inferior. Principalmente por Escherichia coli, mas eventualmente por outras bactérias, como Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa e algumas vezes bactérias produtoras de gás, levando a um quadro de cistite enfisematosa. Beleza? Mais alguma coisa? Olha, quanta honra, a Unirradiovet aqui, dando uma passada para dar um alô. Boa noite, Tiago, boa noite, Lívia, tudo bem com vocês? Vamos em frente, então, para a nossa última consequência, então, deste processo todo de descompensação metabólica, tá? Eu falei para vocês que a hiperglicemia leva a uma diurese osmótica e, em função dessa diurese osmótica, desta hiperglicemia, ocorre um quadro de hiperosmolaridade, ou melhor, hiperosmolalidade, né? Aí só muda realmente não a terminologia, mas as unidades que a gente vai utilizar, tá? Você pode ter um quadro de desidratação celular, ou seja, pessoal, resumindo, como o sangue está muito concentrado, tá? Tem muita glicose nesse sangue, você pode ter passagem de fluido extracelular e intracelular para dentro do vaso. Fluido extravascular para dentro do vaso. Ele é puxado para dentro do vaso. Isso pode levar a um estado de desidratação celular. Na prática, isso parece não ser tão importante assim, porque existem mecanismos compensatórios, não é que não ocorra, tá? Mas existem mecanismos compensatórios, existe perda de sódio pela urina, o que acaba de certa forma também compensando essa hiperosmolaridade. Então, digamos assim que não é uma coisa que vocês tenham que ficar absolutamente preocupados, mas é uma coisa que a gente tem que entender aí para equalizar melhor a fluidoterapia do nosso paciente. Então, mais uma consequência é a hiperosmolaridade plasmática. Então, para a gente terminar a fisiopatologia, o que acontece com o meu paciente? Ele desenvolve acidose metabólica em função dos corpos cetônicos provenientes da oxidação de gordura. Ele desenvolve perda hídrica e de eletrólitos importante pela urina, levando a um quadro de hipovolemia, de desidratação, de espoliação de eletrólitos. E ele pode desenvolver hiperosmolalidade plasmática em função da intensa concentração de glicose, que é uma molécula hiperosmolar.
Tudo bem, pessoal? Fechamos assim o quadro de fisiopatologia da diabetes mellitus, mais especificamente da cetoacidose diabética. Sobre isso, se tiverem dúvida, perguntem, porque é uma parte muito importante para a gente entender o que vem daqui para frente. Tá joia, pessoal? Vamos em frente, então. Vamos falar um pouquinho agora... Opa! Espera um pouquinho, que eu fiz uma bobagemzinha aqui. Voltei. Bom... vamos falar um pouco agora das características clínicas de um paciente com cetoacidose diabética. Então, primeiramente, é um paciente que no histórico ele deve apresentar características de diabetes. Tá? Então, é comum que a gente observe o quadro de poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. São os 4 sinais clássicos da diabetes. Tá? Então, isso no histórico comumente pode ser captado, né? Então o tutor mesmo, como eu falei para vocês, a maioria dos animais já vai ter o diagnóstico de diabetes, mas se não tiver, provavelmente no histórico o tutor vai conseguir relatar para você que havia essa alteração, que o animal vem perdendo peso, que ele vem comendo bastante, mas mesmo assim perdendo peso, e que está bebendo muita água e consequentemente urinando muito, ou melhor, urinando muito e consequentemente bebendo muita água. Então os sinais clássicos de diabetes podem estar presentes. Pergunta da Thalita Passarelli: em animais com hiperadreno, por que entram em cetoacidose? Porque o hiperadreno, Thalita, eu vou falar mais detalhadamente desses distúrbios, é um distúrbio antagônico da insulina. Tá? O cortisol, além de antagonizar a insulina, ele é um hormônio hiperglicemiante. Por esse motivo, ele é uma das patologias mais importantes no que diz respeito a descompensar um animal diabético. Tá? É muito difícil controlar a diabetes quando ela acontece num paciente com hiperadrenocorticismo. Tá bom? Longo Filho, não entendi os mecanismos compensatórios da hiperosmolaridade. Longo Filho, principalmente do ponto de vista de hiperosmolaridade do plasma, tá? A perda de sódio, porque o sódio é uma partícula hiperosmolar, ele puxa muita água. Como você perde muito sódio pela urina, isso de alguma forma ajuda um pouco a compensar. Se o sódio fosse retido excessivamente, tá, você teria esse componente hiperosmolar de forma mais significativa, digamos assim. Mas isso não quer dizer que não haja hiperosmolaridade. Há hiperosmolaridade. Tá? E a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a fluidoterapia, e na hora de falar de fluidoterapia eu vou explicar por que a gente tem que ter esse cuidado com a hiperosmolaridade. Porque se a gente repor muito rápido, a gente acaba causando problema para esse organismo, e eu vou explicar por quê. Tá bom? Tá joia. Carla Maria perguntando da esplenomegalia. Não, normalmente não, a menos que ele tenha comorbidade, tá bom, Carla? A esplenomegalia não é um componente específico da diabetes mellitus. A hepatomegalia, sim. A hepatomegalia pode acontecer por infiltração gordurosa e algumas vezes hepatopatia vacuolar, tá? Aí pode acontecer. O pessoal sempre perguntando se a live fica gravada. Fica, pode ficar tranquilo, tá bom, pessoal? Vai ficar gravada sim, fica no YouTube. Muito bem, mas eu falei agora dos sinais da diabetes, né? Aqui a gente está falando de cetoacidose diabética. Então o que eu espero para ter o diagnóstico de cetoacidose diabética? Um paciente gravemente enfermo, que passou de um quadro de polifagia para anorexia, letargia, normalmente ele está vomitando de forma importante, significativa, ele desidrata muito facilmente, então o turgor cutâneo provavelmente vai estar diminuído, ele pode apresentar enoftalmia, mucosa seca, sinais de desidratação de maneira geral. A taquipneia é um componente que pode acontecer em função da acidose, então aquela taquipneia por compensação da acidose metabólica. E nessa respiração a gente pode captar um odor cetônico, né? Então relativo a esses corpos cetônicos que estão sendo liberados aí excessivamente, que estão causando este quadro de acidose. Pergunta da Rosana Zanata: por que ocorrem convulsões? Rosana, na maioria das vezes, tá, a convulsão ocorre no tratamento levando à hipoglicemia. Tá? Se você fizer uma reposição muito rápida de fluido, você pode causar um edema neuronal. E isso pode levar a um processo de convulsão. Eu vou explicar isso quando falar de fluidoterapia. Tá joia? Muito bem. Então são essas as características clínicas principais da cetoacidose. Lembrando, olha, isso é muito importante, tá? Isso aqui é o pulo do gato.
lembrem-se que a avaliação muito detalhada é importante, porque como eu disse para vocês, frequentemente a cetoacidose é ocasionada por um distúrbio antagônico, alguma coisa que levou um paciente diabético estável a se descompensar. Não é obrigatório que tenha um distúrbio antagônico, mas é comum. Então, como eu falei anteriormente, infecções como cistite, pneumonia, o desenvolvimento de diestro na cadela ou própria piometra, o hiperadrenocorticismo. Então, investigar comorbidade é muito importante. Tá? Então, ficar atento a essas comorbidades, porque pode apresentar então características específicas desta comorbidade. Então, características clínicas de hiperadreno, características clínicas de piometra e assim por diante. Então, é muito importante essa atenção nos sinais clínicos de comorbidade. Tá joia? Juliane, perguntando o que seria um odor cetônico. É difícil descrever, tá, Juliane, qual que seria o odor cetônico. Tá mais ou menos aí, grosso modo, acetona, tá? Aquela acetona que usa, a acetona é um corpo cetônico, né? Derivado da oxidação de gordura, e é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos nessa pegada que você vai sentir o cheiro. Ah lá, já até tinham falado cheiro de acetona, né? Então mais ou menos por aí, tá? Não é tão forte quanto a acetona, mas é mais ou menos por aí. Bom, professor, e como é que eu faço o diagnóstico? Tenho o animal com essas características clínicas e isso vai me levar a uma suspeita. O diagnóstico é difícil? Não. O diagnóstico não é difícil. Como que eu faço o diagnóstico? Evidentemente que você vai documentar a diabetes, a hiperglicemia com a glicosúria, e quando esse animal diabético tem a clínica da cetoacidose, então o vômito, a prostração, a taquipneia, tudo aquilo que eu falei até agora, você vai documentar a cetonúria, que é a presença dos corpos cetônicos na urina, isso se faz na urinálise simples, tá joia? E documentar a acidose metabólica por meio de hemogasometria. Professor, eu não tenho hemogasometria na clínica. Verdade, pessoal, a maioria não tem. Né? Então, a maioria não tem esse recurso da hemogasometria. Então, isso não quer dizer que você não vai tratar. Se você tem um animal com clínica de cetoacidose, ele é diabético, está com cetonúria, vida que segue, trata. Se você não consegue documentar a acidose, não quer dizer que ela não exista. Agora, uma coisinha importante, você pode ter a cetonúria sem ter a cetoacidose diabética. O animal só tem uma cetose diabética e ele pode estar clinicamente bem. Então esse animal clinicamente bem, que não está com vômito, não está prostrado, está só com sinais de diabetes e aparece o corpo cetônico na urina, não é para tratar como cetoacidose. É para tratar ambulatorialmente como se trata diabetes mellitus. Tá? Essa é uma diferença importante. O animal com cetoacidose tem que ter, além da cetonúria, a clínica de cetoacidose diabética. Essa que eu falei agora. Bacana, pessoal, isso faz toda a diferença. Tá joia? Juliane falou que está nos períodos iniciais. Não tem problema, Juliane. A gente está aqui para aprender todo mundo junto mesmo, tá? A Carla aí descrevendo acetona com vinagre. É por aí mesmo. Tamara, doutor, em alguns casos posso encontrar cegueira transitória? De maneira geral, Tamara, a diabetes leva a cegueira principalmente pelo desenvolvimento de catarata, mas alguns animais podem desenvolver, isso é mais raro, tá? A retinopatia diabética. E aí você tem outro mecanismo de cegueira. Pode ser transitória, mas pode ser permanente, tá? E aí você pode ter realmente um problema mais sério. Pergunta aqui, devo entrar logo com a insulina R ou hidratar primeiro? Eu vou falar disso no tratamento, tá, Tamara? Aí existem algumas recomendações, inclusive, de se houver uma desidratação importante, você procurar hidratar por algumas horas, 3 a 4 horas, antes de começar com a insulina regular, tá bom? Muito bem, então, embora a maioria das nossas lives aqui a gente fale principalmente sobre diagnóstico, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tratamento, até porque o diagnóstico da cetoacidose diabética, como eu disse, não é nada, nenhuma tecnologia de foguete, nenhuma coisa de outro mundo, é simples de você fazer esse diagnóstico, é um exame de urina e a clínica do paciente. Então vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Melanie, professor, em alguns casos você utiliza bicarbonato empírico? Não, Melanie, não. Eu vou falar de bicarbonato agora, tá? Mas não tem uma indicação clara disso aí, tá?
A Medvet Cassiana falando que Tamara tem que fazer tudo junto. Depende, viu, a Medvet? Muita coisa a gente não tem completamente definido em termos de conduta, tá? De maneira geral, concordo, Cassiana, a gente faz a abordagem de maneira concomitante, tá? Fazendo a fluidoterapia junto com a insulinoterapia, tá? Mas existe, né, algumas literaturas que falam, inclusive, nisso que eu acabei de citar, né, de você postergar um pouco para reestabelecer o equilíbrio hídrico-eletrolítico para começar a insulina regular. Mas na maioria das vezes a gente acaba começando ali logo no início da fluidoterapia, tá bom? Amanda Fried, tudo bom, Amanda? Acho que inclusive é minha aluna de mentoria. Professor, existe um motivo de fazermos, ou foi, o exame de beta-hidroxibutirato e não mensuração dos demais corpos cetônicos? Excelente pergunta, Amanda. Existe um teste validado para cães, né, para você documentar o beta-hidroxibutirato, e seria mais ou menos assim, acima de 1,9 milimoles por litro, você teria um forte indicativo de cetoacidose, mas acima de 3,8 milimoles por litro, você teria já uma indicação de internar esse paciente para cuidados intensivos. Então, nesse sentido, é que é utilizado o teste de beta-hidroxibutirato. Por que ele não os outros? É porque é o teste que já foi documentado, validado para cães e o que pode ser utilizado de maneira mais consistente, né? Eu nunca vi nenhum teste validado para os outros corpos cetônicos que eu citei anteriormente. Tá bom, Amanda? Então é nessa pegada normalmente que é utilizada a concentração de beta-hidroxibutirato. Eu particularmente confesso que não tive oportunidade ainda de trabalhar com esse teste, tá? Se alguém teve aí, pode relatar aí pra gente, tá joia? Eu digo que assim, ele não é absolutamente imprescindível, tá, para o diagnóstico do paciente com cetoacidose diabética. Mas é mais uma ferramenta que pode ser utilizado, tá? Pergunta aí do Jaine Bonini, da Jaine Bonini, perdão. Em relação ao efeito rebote da insulina, como agir? Tá? Aí você deve estar se referindo ao efeito Somogh, tá, Janine? O efeito Somogh, né, normalmente é que foge um pouco da cetoacidose, tá? Mas quando você tem efeito Somogh, você tem que procurar determinar por curva glicêmica o que está sendo errado nessa insulinoterapia. Se é uma insulina que está agindo por muito pouco tempo, ou se é uma insulina que está agindo por muito tempo e aí está sobrepondo 2 doses de insulina, tá? Então, você tem que procurar determinar o que está errado no regime insulínico que precisa ser corrigido. Às vezes precisa trocar a insulina, às vezes precisa fazer mais uma aplicação ao longo do dia, às vezes a dose está inadequada. Então, normalmente é isso que você tem que fazer, tá? Perfeito? Bruxinha, no quadro de cetoacidose é comum ter também pancreatite? Bruxinha, a pancreatite ela pode ser uma comorbidade, ou seja, ela precipitar um quadro de cetoacidose. Comum, todo quadro ou muitos quadros vão ter? Não. Tá? Na verdade, a maioria dos quadros não está associada a pancreatite no cão. Tá joia? Amanda agradecendo, eu que agradeço pela pergunta. Esperar a urinálise não pode ser perigoso? Augusto, não há necessidade de você esperar. A urinálise é uma maneira de você documentar a cetonúria, tá? E isso é muito rápido de ser realizado, tá? Menos que você tenha que enviar para o laboratório, aguardar horas e horas. Agora, se você tem um paciente diabético, você mede lá no glicosímetro, deu raio, paciente prostrado, vomitando, né? Aquela coisa que está claro, a tua clínica que é um paciente em cetoacidose. Você vai esperar a fitinha te dizer que tem cetonúria? Não, Augusto, não vai esperar. Você vai tomar as atitudes de tratamento. Não é necessário, o tratamento não é condicionado necessariamente a você ter esse diagnóstico da cetonúria. Se for necessário, a medida da glicemia e tua clínica já são suficientes para o estabelecimento do tratamento. O pessoal me avisando que travou, mas voltou. Então já estou de volta, né, pessoal? Então vamos em frente, tá? Pessoal, quais são as estratégias de tratamento, então, para um paciente em cetoacidose diabética? De maneira geral, os pilares do tratamento são suprimir a tal da lipólise,
que eu falei anteriormente, tá? Que é um ponto fundamental da fisiopatologia da doença, daí que eu falei a importância da gente entender a fisiopatologia. Eu vou ter que suprimir essa lipólise, eu vou ter que suprimir a glicogenólise e a gliconeogênese, que eu também falei anteriormente, e suprimir a cetogênese, que é a formação dos corpos cetônicos. Como é que eu vou suprimir a cetogênese? Suprimindo a lipólise. A origem dos corpos cetônicos é a lipólise. Que mais? Restaurar a perda hídrica. O animal está perdendo muito líquido pela urina, o animal está perdendo muito líquido pelo vômito e ele parou de ingerir líquidos que antes ele ingeria desbragadamente porque era um diabético. Tá joia? Correção da acidose, e aí a gente vai bater um papo sobre isso. Tratar fator desencadeante, se ele for identificado, como eu falei, uma infecção, por exemplo. E, curiosamente, na fluidoterapia, fornecer carboidrato. Isso sempre, no começo ali, pessoal, quando eu comecei a atender, me causava muita estranheza. Como assim, um paciente diabético com cetoacidose, eu vou dar glicose no soro? Mas é isso mesmo, pessoal, vai dar glicose no soro, mas a partir de um momento específico. Isso, de fato, é bastante importante. Pergunta da Gabi: o animal volta a comer quando os corpos cetônicos param de serem produzidos? Por quê? Porque você tira ele daquele estado de torpor, né, de acidose, de mal-estar sistêmico. Ele começa a se sentir melhor, ele é um paciente diabético ainda, e aí ele vai voltar a se alimentar. Ele continua tendo muita fome, como a maioria dos pacientes diabéticos descompensados. Então, ao tratar a cetoacidose, aquele mal-estar sistêmico de acidose que o paciente apresenta, vômitos, né, porque há um efeito direto no centro do vômito, aquela náusea, aquele mal-estar, tudo isso melhora e o paciente volta, então, a se alimentar. Tá joia, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho de fluidoterapia. Tá? Qual que é o fluido de escolha? É o cloreto de sódio, tá joia? Então, normalmente é o que a gente utiliza para tratar o paciente com cetoacidose. Ah, professor, eu não tenho só o Ringer. Tudo bem, tá? Não é uma coisa pecaminosa utilizar Ringer lactato, não é o de escolha, mas é uma solução eletrolítica que também pode ser utilizada. Tá? E aqui é que vem essa questão que eu discuti anteriormente da hiperosmolaridade com a fluidoterapia, eu vou falar agora. Tá? Só antes de falar, deixa eu ver a pergunta do Robson. Vou fazer a glicose, mas com controle rigoroso da glicemia. Isso, já vou falar sobre isso. Tá? O pessoal pergunta do momento da glicose, vou falar. Até sair a terapia, o potássio, vou falar também. Então são perguntas que eu vou responder agora. Tá? O que tem a ver essa questão da hiperosmolaridade? Tem a ver o seguinte, pessoal. Presta atenção. Quando o sangue está muito hiperosmolar, tá? O neurônio tende a se proteger. E aí ele começa. Por que ele se protege? Para ele não perder a água para o sangue. Se o sangue está hiperosmolar, a célula começa a perder, o interstício perde água para dentro do vaso e, consequentemente, a célula perde água para o interstício. Tá, joia? E ocorre uma desidratação celular. O neurônio ele vai se proteger e dentro do neurônio ele começa a produzir substâncias que são hiperosmolares para não perder água, ele não quer desidratar. Só que se você repor muito rapidamente este fluido, você vai levar então a uma condição de diminuição da hiperosmolaridade. E quem vai ficar então hiperosmolar? O neurônio, porque produziu substâncias para manter a osmolaridade de dentro dele. E aí você vai ter um efeito reverso, porque essas substâncias que foram produzidas dentro do neurônio, elas não são eliminadas muito rapidamente. Então, se você entrar com fluido muito agressivo e diluir o sangue, o fluido vai passar do sangue para dentro do neurônio, causando um edema neuronal. E aí a coisa pode ficar feia, tá? Na rotina, isso não parece ser tão frequente na medicina veterinária. Na pediatria é uma preocupação muito grande. Mas, de maneira geral, a reposição de fluido em paciente com cetoacidose tem que ser um pouco mais conservadora e não tão agressiva como em pacientes com outras condições de desidratação e hipovolemia.
Tá? É claro, pessoal, que isso não é uma regra absoluta. Se o paciente estiver chocado, né, a gente é um pouco mais liberal, dá fluido um pouco mais rápido. Os valores de fluido variam muito assim na literatura. Tá? De maneira geral, eu vou dizer para vocês de 10 a 20 ml por quilo aproximadamente por hora para repor a volemia inicialmente desse paciente. E depois você passa a uma fluidoterapia de manutenção de acordo com as perdas que ele está apresentando. Vômito, perda urinária, processo de desidratação e assim por diante. Tá bom, pessoal? O Saraiva, Coronel Saraiva, mas ring lactato não é o próximo ao plasma? Cloreto não vai acidificar? Não vai acidificar, tá? Não tem esse efeito de acidificação tão importante e ele fornece o sódio que esse paciente está perdendo de maneira muito acentuada na urina, tá? Então ele é de fato o fluido de escolha, tá? Ele não chega a ser suficiente para contribuir ou para piorar o processo de acidose metabólica. Tá pertinente a sua pergunta, mas na prática pode ficar tranquilo, tá bom? O ring lactato não é o recomendado devido ao quadro de hipocalemia e acidose? Não, na verdade é isso que eu acabei de falar, tá? O cloreto de sódio ele é normalmente o mais recomendado, tá? E o potássio do ringer ele é insignificante do ponto de repor o potássio. Você vai ter que colocar potássio no cloreto de sódio. E ele também não vai ter um efeito assim muito significativo na correção da acidose. A fluidoterapia em si vai ter um efeito importante na acidose. Tá? Agora, pessoal, presta atenção. Ring lactato não é que ele não possa ser utilizado, ele pode ser utilizado. Se você tem o ring lactato apenas na clínica, vai de ring lactato. Ela é uma solução eletrolítica que vai funcionar também. Tá? Mas atualmente a literatura recomenda principalmente o cloreto de sódio, principalmente pela reposição de eletrólitos, que é favorável nesse caso. Tá joia, pessoal? Mas não tem tanto problema assim em se fazer o ring lactato. Do ponto de vista de potássio e acidose, ele sozinho não vai corrigir. A fluidoterapia em si vai ser importantíssima na correção da acidose e a hipocalemia a gente vai ter que colocar potássio no fluido do paciente. Isso vai ser ponto fundamental. Pessoal, entenderam então essa questão da reposição volêmica um pouco mais conservadora nesses pacientes. E aí vem a questão do potássio que o pessoal já vem perguntando. Por que o paciente está hipocalêmico? Tá? Porque ele está perdendo potássio, tanto pela urina como pelo vômito, mas principalmente, pessoal, ao reidratar o animal, você acaba diluindo o compartimento intravascular, contribuindo para a hipocalemia, mas mais importante de tudo, quando você começar a insulina joga potássio para dentro da célula. Por isso que hipercalemia, é tratado com insulina com glicose. Porque quando você joga a glicose para dentro da célula sob a ação da insulina, você está jogando potássio junto para dentro da célula. E aí você vai ter uma hipocalemia significativa. E aí que vem a questão do gato. Por que o gato apresenta ventroflexão de pescoço? Porque o gato é muito mais sensível à hipocalemia do que o cão. E ele faz uma coisa que se chama miopatia, ou melhor dizendo, polimiopatia hipocalêmica. Tá? E aí ele fica muito fraco, ele ventroflexiona o pescoço. Então é muito importante essa atenção ao potássio. Se puder medir o potássio e repor com base nessa mensuração, legal, tá? Mas na maioria das vezes a gente tem que tomar uma atitude mais rápida ali, não dá para esperar muito resultado. Tudo bem, você tem hemogasometria, bacana, faz ali na hora, tem o potássio, tem a tabelinha, você repõe. Mas de maneira geral, pessoal, você vai colocar de 20 a 40 mEq por litro, tá, de potássio. Mas mais importante do que a concentração que você coloca no fluido é você não ultrapassar aquele tal do meio miliequivalente por quilo por hora. Então se o animal tem, por exemplo, 10 quilos, você não ultrapassa 5 mEq de potássio por hora. Esse é teu guia. Tá? A concentração não é o mais importante, né? Você vai por 20 ou 40 mEq por litro. O importante é não ultrapassar essa segurança do meio mEq quilo hora. Tem que sempre usar potássio? Tem que sempre usar potássio. Tá? Porque na hora que você começar a insulina regular, esse potássio vai diminuir.
e isso causa impacto clínico importante. Patrícia Tayari, ele perde potássio pela urina por causa da hiperglicemia, pela bomba de sódio e potássio? Patrícia, por causa da diurese osmótica. Aquela glicose e os corpos cetônicos dentro do túbulo renal, eles puxam tudo, levam água, levam eletrólitos, e tudo isso é em função da diurese osmótica. Bacana? Glauci Anne Jesus perguntando qual a taxa de fluido ideal para iniciar a fluidoterapia. Varia na literatura, tá, Glauci? Mas eu dei aqui um parâmetro para vocês, aproximadamente de 10 ml quilo-hora, para repor a volemia inicialmente desse paciente. Tá? É uma taxa razoável aí, não tão agressiva, mas razoável para você repor a volemia e não causar aí um edema neuronal. Quando que eu devo suspeitar de edema neuronal? Se você repôs, começou uma fluidoterapia, ele começou a ter sinal neurológico. Tá? E aí pode acontecer. Tudo bem, pessoal? E aí chegamos na questão da acidose. Polêmica, polêmica, polêmica. Tá? Já perguntaram, faz bicarbonato empírico, professor? Então, pessoal, tem várias coisas, mesmo baseado em gasometria, que vão contra a utilização do bicarbonato em pacientes com cetoacidose diabética. Tá? Por quê? O que o bicarbonato pode causar? Ele pode levar, por exemplo, a um processo de alcalinização, tá? Se feito na medida errada, e ele pode piorar a hipocalemia, porque o bicarbonato também joga potássio para dentro da célula. Então ele tem um potencial para piorar o quadro de hipocalemia desse paciente, além de outros efeitos adversos, como por exemplo a acidose paradoxal, do líquor, enfim. Você tem efeitos adversos importantes do bicarbonato, tá? E hoje a literatura tem sido mais conservadora em relação à utilização do bicarbonato. Um estudo em humanos com cetoacidose diabética não mostrou nenhum benefício em repor bicarbonato, mesmo em pacientes gravemente acidóticos, com pH entre 6,9 e 7,1. Né? Muito acidóticos. Não teve benefício aparente da utilização do bicarbonato. Tá? Então, na cetoacidose diabética, em cães, a gente ainda não tem claramente a indicação do bicarbonato. Se você tiver gasometria, medir e optar por fazê-lo, fique atento, tá? Nos parâmetros de monitoração da utilização do bicarbonato, principalmente no potássio, tá? Porque pode agravar a hipocalemia deste paciente. Empírico, dado esse risco do uso do bicarbonato, jamais. Professor, mas e a acidose? Em geral, ela é corrigida pela fluidoterapia, né, reestabelecendo aí a perfusão glomerular apropriada, tá? A perfusão tecidual apropriada e principalmente pelo uso da insulina, que acaba inibindo a produção dos corpos cetônicos, que são normalmente os geradores do íon hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Pergunta da Glauci, perguntei, tá, já, não tem mais perguntas não. Pessoal, espero que tenham entendido essa questão do bicarbonato, tá? E agora vamos para a insulinoterapia, né? Então, de maneira geral, ela é o must do tratamento, tem que ser feito e é muito simples, pessoal, é insulina regular, tá? Então é o que a gente tem que utilizar, porque a insulina de ação rápida, ela pode ser feita de forma intramuscular, ela pode ser feita de forma endovenosa ou intravenosa, melhor dizendo, por infusão contínua. Confesso para vocês que a minha experiência é principalmente com insulina intramuscular, tá? Eu prefiro. E subcutânea? Subcutânea não, porque esse paciente está desidratado e ele não vai absorver apropriadamente a insulina, tá joia? A Bianca perguntando, pode-se administrar bicarbonato IV? Bianca, é isso que eu acabei de conversar, acho que a pergunta veio depois, né? A questão das restrições ao bicarbonato. Quando ele for administrado, é de fato IV nesses pacientes, mas eu particularmente evito ao máximo e não tenho utilizado no tratamento de cetoacidose diabética. Tá bom? Maiara, quanto tempo da fluido posso entrar com a regular? Então, Maiara, como eu disse, algumas literaturas falam até em 3, 4 horas do início da fluidoterapia, mas não existe uma recomendação definitiva, tá? Pode usar a insulina junto com a fluidoterapia, é possível também, tá? Mas se você quiser aguardar, não mais do que isso, tá bom? Qual insulina? A Rosana perguntando, a insulina regular, tá joia? Então a insulina R, insulina regular, é a insulina de escolha para o tratamento do paciente com cetoacidose diabética.
Normalmente a gente faz o quadro de aplicação intramuscular intermitente, começando aí com a dose de 0,25 unidades de insulina regular por quilo de peso na primeira aplicação, e depois a gente reduz para metade dessa dose nas aplicações subsequentes, que serão feitas de hora em hora. E a mensuração de de glicose é feita de hora em hora. A gente procura aí diminuir a glicose em 50 a 100 miligramas por decilitro por hora, tá? Não mais do que isso. A gente não quer que a glicose caia muito rapidamente, porque isso acaba levando à produção de hormônio de contraponto, né? Hormônio hiperglicemiante, não é o que a gente quer. Então, insulina regular de hora em hora, monitorando a glicemia do paciente. Tá joia? Bianca, insulina regular IV não pode? Pode. Quando eu comecei a falar, eu falei, minha experiência é mais intramuscular, mas você pode fazer a infusão contínua, tá? Pode sim, não tem problema, tá? Patrícia, professor, controle a cada 2 horas? Não, Patrícia, controle aqui é de hora em hora, tá? No paciente com cetoacidose, o controle é de hora em hora. Tá? Então, aplica a primeira e de hora em hora você vai aplicando e medindo, aplicando e medindo. E aí é que vem a questão da glicose, tá? Que eu falei para vocês anteriormente. Quando começar a glicose? Quando a concentração de glicose sanguínea chegar abaixo de 250. Quando estiver abaixo de 250, você vai colocar glicose no seu cloreto de sódio. Não é começar com aquela glicose 5% não, trocar o soro e botar glicose 5%. Isso não é fluido de reposição. Você vai colocar glicose no cloreto de sódio, que tem potássio e etc. Tá? E vai continuar a fluidoterapia normalmente e continuar a insulinoterapia. Tá? Se o quadro permanecer estável, o que é o estável? A glicose permanecer abaixo de 250. Aí você vai passar para a insulina a cada 6 a 8 horas, ou a cada 4 a 6 horas, aí depende da literatura essa recomendação. Então você vai começar a espaçar a aplicação de insulina. Então antes era de hora em hora. Chegou em 250, animal está estável, você começa a glicose no soro e espaça a insulina para cada 4 a 6 horas, dependendo da sua monitoração. Se subir de novo a glicose, diminui o intervalo da insulina. Tá? O que vai dizer o intervalo da insulina é a medida de glicose. Então tem que monitorar a glicose o tempo todo, não tem como ser diferente. Legal, pessoal? Perfeito? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Mensura de hora em hora com a fita, isso, a fita é muito mais prática, né? O glicosímetro. Pode, por favor, repetir a dose de insulinoterapia? Posso. A dose de insulina para começar, pacientes acima de 10 quilos, 0,25 unidades internacional por quilo na primeira aplicação, reduzindo para 0,12 por quilo nas aplicações subsequentes. Animal abaixo de 10 quilos, 2 unidades por animal, na primeira aplicação e caindo para 1 unidade de hora em hora nas aplicações subsequentes. Tá joia? Tatiane perguntando, deve-se fazer a fluidoterapia ao mesmo tempo que estiver fazendo a infusão de insulina? São taxas diferentes, né? Aí você usa dois circuitos, tá? Você usa o circuito da insulina e o circuito da fluidoterapia, porque um cálculo único para as duas coisas vai complicar a tua vida aí na matemática, tá bom? Robson, neste caso de controle da glicose de hora em hora, é importante também o controle do débito urinário? Principalmente, Robson, se há o risco aí de desenvolvimento de insuficiência renal aguda. Tá? Do contrário, não há uma necessidade tão grande de manter o paciente sondado. Se há claramente, assim, não há azotemia importante, o animal está urinando de maneira significativa, deixar ele sondado acaba sendo um risco para o desenvolvimento de mais infecção urinária. Tá bom? Qual a diluição de glicose no soro? Glicose a 5%. Tá? Então você começa com glicose a 5%. Normalmente isso é 100 ml de glicose 50% em 1 litro de soro. Brutavares, quanto de glicose eu posso fazer no soro? Concentração de 5%. Caio, qual a sua experiência frente a essa enfermidade em relação ao sucesso de tratamento? Caio, na verdade,
vou te trazer melhor, tá? A minha experiência não é tão importante, porque experiências individuais aí tendem a ser muito distorcidas, tá? Depende da estrutura do lugar que você trabalhou, da condição que o paciente chegou. A literatura fala em 30% a 40% de mortalidade, tá bom? Jubi, diminui o tempo de insulina, mas mantém a infusão de glicose na fluido. Isso, exatamente, tá? Você começa com a glicose na fluido e vai espaçando a insulina. Perfeitamente, Jubi, é isso mesmo. Parece esquisito, mas dá certo. Mara Lombardi, pode repetir animais com menos de 10 quilos? Internacional nas aplicações subsequentes. Patrícia, a dose de insulina regular é maior para menos de 10 quilos. Não entendi, é o que eu acabei de repetir. 2 unidades internacionais na primeira aplicação e 1 unidade internacional nas aplicações subsequentes. Jubi, caso a glicose aumente de 250, você diminui o intervalo de aplicação da insulina. Então, pessoal, é um equilíbrio entre dar insulina e dar glicose. Deu glicose, deu insulina, joga para dentro da célula, mantendo sempre a concentração abaixo de 250. E aí, pessoal, e quando isso acaba, tá? Quando o animal está consciente, disposto e volta a se alimentar espontaneamente. Aí você passa para o tratamento com a insulina convencional, tá? Normalmente a lente ou a NPH, que ele costumava utilizar ou que ele vai vir a utilizar. Tudo bem, pessoal? Respondendo só mais umas... acabei de responder, né? A Tatiane perguntando em que momento inicia a insulina NPH. Quando a cetonúria foi debelada, tá? Nos exames de urina não aparecem mais corpos cetônicos, o animal está estável, consciente, alimentando sozinho. Nesse momento é o momento então de fazer a transição para as insulinas de ação mais prolongada. Pergunta da Klaus, por que a dose em animais com menos de 10 kg é maior? Klaus, porque é difícil demais ajustar essa dose por unidade por quilo nesses animais. Tá? A concentração que a gente usa normalmente, muitas vezes é de insulina humana, né? E assim, os volumes ficam tão pequenos que ficam inviáveis, tá bom? Quando troca insulina R para NPH, foi o que eu acabei de falar, tá? Essas condições clínicas e laboratoriais do animal. A dose de insulina é maior devido ao metabolismo? Não, é principalmente a adequação de concentração e de volume, tá? Então fica mais prático nesses animais. Bianca Zamarian, depois o ideal seria fazer uma curva glicêmica, se administrar a insulina e qual tipo para cada paciente? Bianca, depende, tá? Se era um animal diabético que descompensou, sim, vale a pena fazer uma curva para entender por que ele descompensou. Se é um animal que ainda não tinha sido diagnosticado, você começa o tratamento e a curva você vai fazer, normalmente eu faço 15 a 30 dias depois do início do tratamento, não no início do tratamento. Não há necessidade de curva no início do tratamento, tá? Mas em um momento posterior para procurar entender as flutuações glicêmicas durante um período de 12 a 24 horas. Tá? Mas a curva glicêmica vai esperar um pouco nesse paciente. Ele vai ter que estabilizar, ele passou por um evento metabólico grave, espera um pouco para fazer essa curva glicêmica. Tá? Professor, vai cair em 2 minutos. Vai cair em 2 minutos, exatamente. Muito obrigado, Patrícia. Mas, assim, acho que encerramos de maneira satisfatória. Só queria lembrar uma última coisa. Não esqueçam das doenças concomitantes, tá? Tem que fazer o diagnóstico. Hiperadreno, pancreatite, piometra, tudo que pode levar a um quadro de descompensação metabólica com acetoacidose diabética. Tem que correr atrás desse diagnóstico. Deixa eu ver se dá tempo de responder mais perguntas. Depois ideal da curva, falou, Tatiane Modesto, deixa eu ver a pergunta da Tatiane aqui. Como é feita a transição? Já falei, pode iniciar com a NPH direto. A dose da NPH é parecida, 0,25 unidades internacional por quilo a 0,5, tá joia? A live vai ficar salva, pessoal gostando da live, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muito obrigado, pessoal. Legal, acho que respondi todas as perguntas. Então, findamos aí o diagnóstico e o tratamento do paciente com cetoacidose diabética. Obrigado, Patrícia, que bom que gostaram. É sempre uma alegria muito grande
estar aqui com vocês às quartas-feiras, eu fico ansioso por esse momento, tá? A live fica para vocês no YouTube. Se tiver alguma pergunta que queiram fazer depois, é só me procurarem nos nossos canais de comunicação. Tá joia, pessoal? Vai cair o meu tempo aqui. Deixa eu me despedir de vocês. Um grande prazer como sempre, pessoal. Grande beijo para todos e todas vocês. Até a próxima quarta-feira com mais um programa Clinicando e Raciocinando. Tchau, pessoal!